Tenham um bom dia, na companhia dos Ansas, mais uma vez. Este encontro marcado hoje refere-se também, mais uma vez, à escrita. Esse mundo que nos traz tantas sensações, que nos ajuda por vezes e nos leva a fazer os nossos filmes também e a criar os nossos próprios quadros mentais. Poderia dizer-lhe que é um livro normal, do que vamos falar hoje, mas não é verdade. Precisamente porque tem 365 mais um textos inspiradores e que dá pelo nome de Inspira, Expira, Respira. Claro está que estamos a falar do André Oliveira, o seu autor, e que nos traz estas ideias, eu não digo pré-concebidas, mas que por vezes nós não nos debruçamos muito sobre elas e que podem ser um alicerce para o nosso ano, que por vezes nem tão leve é quanto isso. Mas o melhor é passarmos aqui à conversa com o André, a quem agradeço imenso a presença e que já cá esteve há muito tempo atrás. Portanto, já era a altura de nos vir falar de novidades. E este livro é realmente uma novidade. Eu creio que tem pouco tempo de edição, mas é melhor ser o André a dizer essas coisas, até porque o livro é da sua produção. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado, muito obrigado pelo convite. Este livro tem um ano, cerca de um ano, fez agora um ano em fevereiro, mas para mim é um livro intemporal. Eu considero que ele é um livro intemporal porque pode ser lido em qualquer altura do ano, pode ser lido de várias formas, ou seja, uma frase por dia, um pensamento por dia, ou vários pensamentos por dia. A título pessoal, eu aconselho sempre que leiam um de cada vez e digiram, neste caso, os pensamentos, o conteúdo de cada um, porque a mesma mensagem que nós lemos hoje pode não ser interpretada da mesma forma no dia da manhã. Depende muito do que cada um estiver a sentir. E se nós estivermos hoje um bocadinho mais para baixo, uma frase pode nos colocar lá em cima, mas também pode acontecer ao contrário, colocar-nos mais lá em baixo ainda, porque não estamos prontos para ler aquele pensamento, porque pode mexer connosco. E é isso que acontece um bocadinho com este livro. Mexe um bocadinho com o interior de cada um, com o amor próprio, e foi com esse intuito que ele nasceu, com o facto de querer mexer um bocadinho com os sentimentos de cada um de nós. Ou seja, estamos a falar de estados de espírito. Exatamente. Não é? Como para tudo na vida, nós devemos estar preparados para ler o livro porque nos apetece, ler um pensamento porque nos faz falta e acompanhar estas opiniões suas e estes pensamentos seus ao longo do ano. E claro que preveu o ano bissexto, não é? No caso de faltar um, são 365 mais um. Achei piada. Inicialmente não. Inicialmente previ só os 365, mas depois, como o livro iria ser lançado no ano bissexto, pensei no ano bissexto, ok, o dia 29 de fevereiro também faz parte do ano, portanto vamos colocar isto para ser uniforme para os anos todos, não é? E assim pode ser lido em qualquer ano, seja bissexto ou não bissexto. A avaliar pelas presentes gravuras imaginárias que nós temos, outras não, que são bem visíveis, este livro faz falta porque me parece, não sei se está de acordo, nós estamos numa altura em que a vida é muito rápida, tudo acontece demasiado rápido e dá-nos a sensação que as pessoas por vezes nem param para pensar. Parece-lhe isso também? Sim, sem dúvida nenhuma, e este livro é mesmo um convite a pararmos um bocadinho, a abrandarmos um bocadinho essa velocidade, porque todos nós temos muitos afazeres diariamente, é trabalho, é casa, é família, é amigos, e este livro é um convite a cada leitor, a parar um bocadinho e a pensar um bocadinho mais em si, porque nós também temos o hábito de pensarmos sempre mais nos outros, inclusive eu, porque eu escrevi este livro, não é só para mim, escrevi para todos, e o meu objetivo, exatamente, o meu objetivo principal foi, ok, eu estou a libertar sentimentos que eu preciso libertar sobre mim, mas eu sei que vai haver pessoas que vão sentir exatamente o mesmo, ou pelo menos é isso que eu quero fazer com que elas sintam o que eu escrevi da mesma forma ou de forma diferente, ou que cada um interprete, mas que a mensagem que passe. Claro. E era isso que eu estava à espera que fizesse com o livro. E
até agora sinto que tem acontecido, as pessoas têm abrandado. E tenho recebido algumas mensagens de algumas pessoas que me dizem, olha, hoje parei um bocadinho e li uma frase tua e essa frase mudou o meu dia. Ok, alguém que me diz isso muda o meu dia. Ou seja, claro. eu mudo com uma frase, mas a pessoa muda-me com um elogio de, ok, o teu livro fez-me parar, fez-me abrandar, fez-me sentir um pouco melhor, hoje a tua frase mudou o meu dia. Há pessoas que optam por ler uma frase de manhã, há pessoas que optam por ler uma frase ao ir dormir, e conseguem fazer, ou seja, adaptar o dia delas àquele pensamento. É quase como se aquela mensagem fosse feita naquele dia para aquela pessoa para aquela situação. E isso é muito bom, claro. É engraçado, é interessante. Há aqui uma parte do seu livro, creio que é na parte de trás, exatamente, que diz: o teu brilho só incomoda as pessoas que te querem ver na escuridão. Dá-me a sensação que aqui falamos um pouco de inveja, individualismo, falta de tolerância, egocentrismo, concorda? Sim. Claro. Essa frase é um bocadinho, lá está, é tentar que cada um perceba que às vezes temos que ser nós por nós mesmos, não dependermos de ninguém, não podemos estar à espera de ninguém para conseguir o que queremos, não podemos estar, ou seja, se nós vivermos em função daquilo que os outros querem para nós nunca chegamos a lado nenhum. Por isso é que essa frase aparece na capa do livro, porque é se calhar a frase mais marcante, porque este livro é para as pessoas pensarem mais sobre elas mesmas, ou seja, não pensarem tanto sobre aquilo que os outros querem, e pensarem mais sobre o que cada um quer, e não tanto, por exemplo, se eu quero que alguém faça alguma coisa, essa pessoa tem cabeça para pensar, não precisa de pensar pelos outros. Usá-la, não é verdade? Tem que usá-la, exatamente. As pessoas, cada um de nós temos que usar a cabeça, não é? É esse o objetivo. E é por isso que essa frase está na capa do livro. Assim, à primeira vista, dá a impressão de um tratado de psicologia. O André provavelmente teve influência na sua vida, acredito, que há aqui um lado psicológico que explora. Aliás, está interessante, não está nada pesado, está fácil. Olhe, dou-lhes parabéns porque está fácil de assimilar, tem um tamanho de letra que não é cansativo, eu olho muito a isso, é uma das preocupações que tenho quando pego num livro. Portanto, está aqui um manual de bons pensamentos e de boas reflexões, de uma maneira leve e simpática. Estes textos são para que nunca falte a coragem para amar a vida. Acha que nós nos amamos pouco? Ou que damos pouco valor, às vezes, às pequenas coisas, sei lá, aquelas que nos fazem felizes realmente? Sim, eu acho que principalmente nós damos pouca atenção às pequenas coisas. Cada vez mais, lá está, por esse ritmo acelerado que nós temos no dia-a-dia, se calhar não somos capazes de dar tanta atenção a um pequeno elogio, a um pequeno olhar, a uma pequena conversa na rua com alguém desconhecido que até nos diz algumas coisas interessantes, e eu sou uma pessoa de detalhes. Eu gosto desse tipo de contacto, e gosto do contacto com as pessoas, e gosto de conversar, e gosto de ouvir cada história, e é isso também, este livro também é feito disso, é das histórias que me vão contando, das conversas que eu vou tendo, e vou descobrindo que o amor próprio de cada um está muito pouco explorado. Nós estamos sempre preocupados. Plano, não está? Exatamente. Sempre em segundo plano. Está sempre em segundo plano. Nós estamos sempre preocupados em amar os outros, mas nunca temos grande interesse em amar-nos a nós. Em primeiro lugar. Ou seja, para podermos amar os outros. Para podermos amar os outros, exatamente. Se nós não sentirmos esse amor próprio, não vamos ser capazes de amar ninguém. A realidade é essa, vamos fingir que amamos alguém. Porque se nós não gostamos do que somos ou não sentimos bem com o que somos, como é que vamos ser capazes de gostar de alguém ou sentir algo por alguém? É impossível isso. Na minha visão das coisas sim. Totalmente impossível. Não digo que será impossível, mas na minha visão é isso que eu sinto. E é por isso que lá está. Estes textos são feitos para cada um amar-se cada vez mais. Aliás, depois do que disse, nota-se perfeitamente que nestes últimos tempos, principalmente, depois destas paragens obrigatórias que nós tivemos, dos sinais de sentido proibido na nossa vida, nota-se que há um apelo constante
ao amor próprio. Já reparou que muitas vezes isso nos aparece em várias situações, um artigo que se lê, os debates que até assistimos, não estou a falar da política, claro, estou a falar da política amorosa, e de sentimentos, apela-se muito ao sentido do amor próprio, de estarmos preocupados connosco em primeiro lugar. Esta fase da nossa vida dá-lhe a sensação que nós não estamos preocupados com os outros, não é? Eu compreendo que o livro tem a ver com isso também, mas eu acho que chegamos a um ponto que nem connosco nem com os outros ficamos assim um bocado no meio da ponte, não lhe parece isso? Houve aqui uma altura que... Quase num desequilíbrio, não é? Exato, sim. A todos os níveis, não é? Assim, sim. Sim, eu acho que é assim, ficamos um bocadinho em desequilíbrio, porque lá está, quer querendo ou não, a parte, na altura do Covid, as pessoas centralizaram-se muito em casa e falámos todos muito por internet, falámos todos muito por mensagens, e aquele contacto que nós tínhamos na altura do Covid, o à vontade perdeu-se. E hoje em dia, se nós nos sentarmos numa esplanada, é muito difícil vermos, se calhar, um grupo de amigos onde pelo menos um está com um telemóvel na mão. É verdade. Não há uma conversa entre amigos, não há uma partilha, se calhar, tão intensa como haveria antigamente. E agora, nesta fase em que nós... Lá está, porque essas pessoas centraram-se tanto nas tecnologias e no facto de poder mandar mensagens instantâneas, e essas mensagens instantâneas realmente é uma conversa rápida, e nós deixamos de estar preparados para ter conversas demoradas. Estarmos aqui sentados agora, por exemplo, é uma conversa mais demorada e lá está. Nós protagonizarmos isto, mas se fosse uma pessoa na rua, não consegue chegar aqui, olha, vamos tomar um café, vamos nos sentar e vamos conversar. Hoje em dia já ninguém faz este tipo de convite. E desligam-se cada vez mais do contacto direto. Porquê? Porque, olha, falámos logo, ou cruzaram-se na rua, olha, a ver se depois marcámos um café. E esse café nunca vai acontecer. Porque se não for marcado naquela hora, nunca vai acontecer no futuro. A realidade é que nós, quando a vida nos cruza com alguém na rua, passamos por aquela pessoa, passamos por alguém que já não vemos há muitos anos. Muitas vezes acontece-me isto. E quando passo por alguém na rua, ei, é o tempo que eu não te via. E eu, ok, é o tempo que não me vias. Olha, tens um minutinho, vamos tomar um café. É naquela hora, tem que ser naquela hora que temos que protagonizar aquele momento. Porque se a vida nos colocou ali aquela pessoa e nós nos cruzamos com aquela pessoa, por alguma razão foi. Não temos que estar à espera que, ok, depois manda-me uma mensagem e vamos marcar um café. Essa nunca mensagem nunca chega e esse café nunca mais se marca. E depois acontecem coisas que podem correr mal, não é? Complicadas, e esse café fazia falta, termos essa conversa. Nunca mais nos esquecemos desse café. A realidade desse café, desse almoço, desse encontro. Exatamente, por isso as quem coisas nunca são passou por isso, não é? As coisas são para serem feitas na hora. Claro. No meu entender, as coisas têm que ser feitas na hora. É quando as coisas estão a acontecer, é no momento. Não temos que estar à espera de marcar, de adiar. O que podemos fazer agora é agora que temos que fazer. É isso que eu penso, e vejo que as pessoas ultimamente estão naquela situação de vamos marcar para amanhã, vamos mandar uma mensagem, lá está, deixamos de nos preocupar também com os outros, para além de nos preocuparmos connosco, mas se nós nos preocuparmos connosco, também nos preocupamos com os outros, com o tempo. Porque lá está, porque é uma questão de hábito. Criámos ali uma rotina quase. Que se perdeu, não é? Que se perdeu. Perdeu-se completamente. Não quer dizer que a sociedade mudou toda completamente nessa altura, uma grande maioria. Mas notou-se realmente, e nota-se. As pessoas, hoje há um evento, 5 minutos depois a cidade está vazia. Exatamente. É impressionante, 11 horas da noite já não se vê ninguém. Exatamente. E não era assim, não é? Nunca foi. Exatamente. Eu lembro-me de ser criança, lá está, eu ainda passei pela fase de brincar muito na rua. Claro que não com o tempo de chuva, mas com o tempo de sol. Eu ainda sou do tempo em que ficava na rua quase até às 11 da noite, meia-noite, e jogar a bola e fazer essas coisas todas, que hoje em dia eu na minha rua, tudo bem que agora não é aquela zona, que não moro numa zona que tem essa particularidade de poder-se brincar na rua, porque há sempre carros a passar e essas coisas, mas há, por exemplo, um átrio onde poderia haver esse contacto mais direto, e poderia haver o
o contacto, jogar à bola, conversar, jogar às cartas. Eu acho que na juventude de agora, provavelmente qualquer dia nem sabem o que é um baralho de cartas. Há muitos miúdos que provavelmente nem vão saber o que é, porque isto está-se a perder, o hábito está-se a perder e os mais velhos estão a morrer, a realidade é essa, e se eles não conseguem passar isso aos mais novos, há muita coisa que se vai perder. Eu falo, por exemplo, dos calendários, aqueles calendários de folhas antigas que a gente pendura na parede. Esses calendários são os nossos avós que compravam. E a grande maioria, as pessoas da minha idade, os jovens da minha idade, se calhar já não ligam tanto aos calendários. E um dia a minha filha já não vai ligar nenhum ao calendário, se calhar nem sequer vai saber quais são esses calendários de folha que se pendura na parede e se vê. Porquê? Porque está no telemóvel. Informação demasiado rápida que as pessoas não sabem, não estão a ter tempo para gerir. E essas coisas vão-se perdendo, e esses hábitos vão-se perdendo, e o brincar na rua vai-se perdendo, e tudo se está a perder aos poucos. E se nós não estimularmos isso, é por isso que até deixo aqui um à parte, eu gostava que houvessem mais contacto, mais eventos onde explorasse mais o contacto presencial. E não tanto os jogos de computador, as coisas de computador. Não digo que isso não seja importante, atenção. Já está bastante desenvolvido também. Mas, exatamente, porque cresce tudo muito rápido. Pois. Mas se calhar, sei lá, encontros de conversas para as pessoas conversarem, falarem sobre vários tipos de coisas, sem ser só as mesmas coisas. E acho que isso era importante. Sairmos um bocadinho desta rotina de informação rápida, claro, para também as pessoas criarem ali outra dinâmica e voltarmos se calhar um bocadinho mais ao tempo antigo. Chamemos-lhe assim. Exatamente, chamemos assim. Mas nós vamos voltar mais tarde ou mais cedo. Porque estamos a ir muito rápido. Mas vamos. Estamos a ir muito rápido, exatamente. Porque a sociedade corre o risco de um dia todas estas máquinas, estas possibilidades que temos de entrar na casa das pessoas, mesmo estando numa rádio, etc. Pode haver um imprevisto qualquer. Exatamente. Que altere tudo isto, mas acho lá que não, acho lá que a gente consiga viver com a modernidade e a ancestralidade também. Mas olha, há coisas mais simples ainda. Há miúdos que não sabem o que é um peão, por exemplo. Porque houve uma tendência também de ignorar o que está para trás, porque isso é subdesenvolvimento, é falta de meios técnicos para apurar as brincadeiras, enfim. E depois, claro, hoje, amanhã, depois até os próprios pais foram esquecendo, não é? E a vida também não proporciona grandes ligações. Enfim, a família está a passar uma fase também em que os miúdos passam mais tempo na escola que a própria família. Tudo está alterado, porque a vida obriga a isso mesmo, não é? Hoje em dia as coisas não são como eram nesse tempo de brincar na rua, que havia um carro que passava de meia em meia hora. Exatamente. Precisávamos de mais Exatamente. Precisávamos mais de 24 horas do que o dia tem. A realidade é essa. Portanto, o desenvolvimento, se é que é desenvolvimento, é isso mesmo, é o apagar de umas coisas para surgirem outras, não é? Felizmente temos aqui o seu livro para alertar para essas coisas. E eu, por causa desta falta de tolerância e egocentrismo, abri-o aqui num sítio, no pensamento número 88, ou o dia 88, que diz o seguinte: não é o medo de morrer que deves sentir, é o medo de nunca ter vivido. Ora bem um bocado a talho de foice disto que estamos a dizer. Eu acho que a pior coisa que pode haver é a gente chegar ao fim da linha e no momento em que está a ver que a coisa está mesmo a chegar ao ponto crucial de separação, não é? Desta para a outra, pensar o que eu podia ter feito e não fiz. Exatamente. Isso tem a ver também com as relações humanas, não é? Com os encontros, com a família, com os amigos, como estava a falar há pouco, aquele café que não se tomou, porque nós adiamos sempre, sim, mais logo, depois vamos ver isso, e vai ficando sempre. Eu penso que este 88 tem um pouco a ver com isso, não é? De chamar a atenção à pessoa que tem de viver. É essencial. É e se for com qualidade, melhor ainda, não é? Mas o que é viver com qualidade? Para si? Para mim, é assim, a título pessoal,
viver com qualidade é viver bem comigo. Essencialmente é viver bem comigo. Depois, viver bem com as pessoas que querem viver bem comigo. Eu não gosto de ter na minha vida pessoas que não estão bem. Ou seja, se a pessoa não estiver bem comigo, eu não faço mais nada para a pessoa estar comigo. Não vou estar quase a obrigá-la a ficar na minha vida. Se a pessoa quiser Ou a ir mudar, embora. não é? Exatamente, ou a mudar. Cada pessoa adapta-se a quem se quer adaptar. E como eu costumo dizer, há sempre um texto para uma panela. A realidade é essa. E as coisas não mudam. Portanto, nós vamos conhecendo várias pessoas ao longo da vida. E eu, embora a minha vida seja curta, já conheci muitas pessoas. E fui obrigado a libertar-me de algumas delas. E também é isso que eu ensino neste livro. Nós não temos que aceitar tudo. Não temos que manter todas as pessoas na nossa vida. Apesar de termos um coração enorme, apesar da nossa vida ter um espaço enorme, só temos que ficar perto das pessoas que nos fazem bem. É claro, É esse nem o sempre objetivo. cabe toda a gente, não é? Nem toda a gente, caber até cabe, podem não ter Nesses que ter lugar, parâmetros, não é? pois. Não têm é que ter o lugar assegurado lá se não o merecem, porque nós não temos que estar a fazer frete e manter pessoas na nossa vida, e para mim viver bem é isso, é eu estar rodeado de pessoas que me fazem bem e que me querem bem, e libertar-me das outras todas. Não lhes quero mal, mas quero que elas saiam da minha vida naturalmente, porque as coisas são assim. Nós não temos que ficar perto de toda a gente. É claro. Temos que estar perto daquelas pessoas que nos querem bem e que nos vão fazendo bem ao longo da vida. E para mim, isso sem dúvida nenhuma é viver a vida ao máximo, é ficar perto dos que gostam de mim e dos que me fazem bem. E com quem nos sentimos bem. Tudo depende de nós, como diz o Ivan Lins naquela música extraordinária, e é verdade, depende mesmo da nossa vontade, da nossa maneira de estar, do que queremos da vida e, enfim, do que esperamos também. Mas nós vamos continuar a nossa conversa daqui a pouco, porque, entretanto, vamos ouvir a música que nos trouxe e conversaremos daqui a pouco novamente. Até já. FM. Se ainda agora voltou à nossa companhia, se ainda agora chegou, aliás, à nossa companhia, eu queria lhe dizer que estamos a falar no fundo de laços. Laços de amizade, laços de amor, laços sociais, enfim, o que quiser introduzir nos laços. Porque estamos a conversar com a André Oliveira, que lançou um livro há cerca de um ano, que se chama Inspira, Expira e Respira. Um livro de pensamentos, um pensamento por dia, onde não se esqueceu sequer do ano bissexto. Curiosamente, são 365 dias e 365 pensamentos mais um. Portanto, tem essa particularidade. E estávamos aqui a trocar ideias sobre as relações humanas, no fundo, é do que estamos a falar, e sobre o qual o livro também se debruça, não é verdade? Esses laços são tão maiores quanto mais sinceridade e amizade houver da parte das pessoas, nos aceitarem como somos e contribuírem para a nossa felicidade. Acho que disse bem, não disse? Sem Pronto. Para além disso, queria lembrar-lhe que o nosso passatempo da oferta de um livro continua em movimento, ou seja, desta vez trouxemos-lhe um alentejano que escreve poesia e que dá pelo nome de Luís Filipe Massarico, e que o livro dele é De Noite Me Invento. Portanto, esteja atento que no final do programa vamos lhe perguntar qualquer coisa acerca deste autor, para vir cá requisitar o seu livro, como é lógico, como é habitual todas as semanas. Posto isto, escrever é um ato brutal, não é, André? É, sem dúvida nenhuma. É um ato brutal, mas ao mesmo tempo libertador. Brutal em grandeza, atenção. Exatamente. No meu caso é libertador. Com certeza. Sem dúvida nenhuma, é aquelas coisas que saber que eu estou a transportar as minhas emoções para o mundo e o mundo me retribui emoções, eu sinto-me muito bem com isso. E ficar com lá por dentro, não é? É, porque há pessoas que lá está, há muitas pessoas que dizem que eu quase que te conheço através do livro e na realidade podem nem me conhecer. Porque eu sou muito mais que aquilo que está ali no livro. É claro. Ou pelo menos é isso que eu considero em relação a mim. Não é? Espero que sim, não é? Espero eu que sim. Mas há pessoas que recebo mensagens da minha página
que não sei se posso, mas acho que sim, Deve. falar sobre a minha página. Sim. A minha página chama-se Num Lugar ao Sol, nas redes sociais, e eu recebo mensagens lá que me dizem, olha, eu estou a ler o teu livro e dá-me a sensação que nós já nos cruzamos, e eu sou de Lisboa, ou eu sou de Faro, ou eu sou do Algarve, e parece que já nos cruzamos. E eu disse, olha, eu nunca fui a Faro, eu não conheço essa zona sequer, portanto, eu nunca fui aí. É porque as pessoas se identificam, não é? Exato, porque é tudo tão pessoal e as mensagens são todas tão pessoais que é quase uma conversa. O livro é quase uma conversa pessoal, é como se eu entrasse no coração da pessoa e estivesse ali a conversar com ela e depois lá está. Eu considero que cada mensagem que lá está consegue dar um conselho. Eu tenho, por exemplo, uma amiga minha que lê uma frase por dia e me diz, olha, hoje acertaste em cheio e hoje eu estava mesmo a precisar de ler isto. E eu vejo isso como um alento para continuar a escrever. E é por isso que eu vejo a escrita como libertador, porque é sem dúvida nenhuma o ponto mais alto é nós termos o reconhecimento das pessoas que eu estou a chegar lá, que eu estou a chegar ao coração delas, porque é esse o objetivo do livro, sem dúvida nenhuma. Claro, mas já lhe aconteceu de interpretarem o livro de outra forma? Sim, também já me aconteceu isso. isso. Falar sobre isso. Sim, também já me aconteceu isso. É assim, a pessoa que me... O pior elogio, neste caso, que eu recebi em relação ao livro foi uma pessoa que me disse, olha, eu não consegui ler o teu livro até ao fim. E eu perguntei-lhe porquê. E ela disse, porque o livro está muito, muito forte. Tipo, os pensamentos estão muito fortes e eu não tive tempo para pensar. E eu, pois, mas se calhar leu o livro de forma errada. Porque leu o livro todo corrido. Ou seja, começou a ler os pensamentos todos e depois aquilo começou quase uma luta à volta dos pensamentos. Claro. E começou a assimilar aquela informação toda e então parou de ler o livro. E eu dei-lhe o conselho, ok, então vamos fazer o seguinte, vamos ler o livro de outra forma. Vamos experimentar ler uma frase por dia e refletir sobre cada pensamento. E até pode ler por ordem, começar de trás para a frente, de frente para trás, ou então abrir ao calhas e vai anotando as frases que leu, para não se repetirem em frases, mas mesmo que repita, eu acredito que se ler a frase, por exemplo, a frase 89, como estava a ler hoje pode ter uma interpretação e amanhã terá outra. Se calhar a visão das coisas vai ser diferente, portanto, mesmo que as repita, não há problema. Diz ela, ok, vou experimentar. Passou-se um mês e um mês depois a pessoa disse-me, ok, eu estava a ler o seu livro de forma errada. Pois. E eu disse-lhe, pronto, então o livro se calhar então não está assim. E ela, não, o livro está espetacular. Eu é que o estava a ler de forma errada. E exato. Até hoje, felizmente, foi aquele elogio que custou mais no início, porque ok, se calhar eu escrevi isto porque eu fiquei na dúvida. Pois, exato. Eu fiquei naquela dúvida, se calhar isto está demasiado pesado. Estou a confundir as pessoas em vez de... Exatamente, o objetivo não é confundir, o objetivo não é pôr as pessoas mais pesadas, é libertá-las. Claro, e eu depois entendi, há várias formas de ler este livro. E hoje em dia as pessoas têm partilhado opiniões sobre o livro, as pessoas que o leem vão partilhando e identificam a minha página e vão falando e vão dizendo, este livro, vão sempre chamando a atenção disso, este livro não é para ler de uma vez só, não é para ler numa noite, como muitos romances e muitas histórias são. Claro, é um livro para ir cada lendo. Pensamento é um pensamento, não é? Exatamente, é um livro para ir lendo, dura um ano inteiro. De qualquer das formas, conhecendo eu algumas pessoas que todos nós conhecemos, não é? Com outras ideias e que andam à procura de outras coisas e inspira, expira e respira. Isto de certeza que já levou pessoas a pensar que aqui estava um livro virado para, como é que eu vou dizer isto, para a espiritualidade, qualquer coisa assim. Também já lhe aconteceu, diga lá. Também já aconteceu. Também já aconteceu. É assim, há pouco tempo alguém me disse que eu ouvia vozes ou que eu recebia mensagens. Não recebo. A realidade é essa. Eu também não era mau, não é? Não era mau, mas pronto. Mas não, felizmente também não recebo e lá está. Nem muito acorda à meia da noite para escrever? Não. Já aconteceu. Porque lhes estão a dizer qualquer coisa. Não é porque me estão a dizer qualquer coisa, mas já me aconteceu. Queria que me dissessem às vezes, mas ninguém me diz nada. Pois, aí é que está. Mas há pessoas que conseguem essas façanhas, não sei como, e respeito, claro. Não, eu por acaso, é assim, não ouço vozes, nem recebo mensagens, mas a realidade já me aconteceu, é do género, eu estou a escrever uma frase e aquilo sai naturalmente, e as pessoas pensam, eu fazia um exercício antigamente, que era uma dinâmica que eu fazia na minha página, que se chamava Uma Carta para Ti.
E essa uma carta para ti fazia com que as pessoas me dessem três palavras que para elas fizesse sentido, sei lá, amor, amizade e solidão, por exemplo. E eu com aquelas três palavras eu escrevia 3 parágrafos direcionados para sentimentos, sobre o que cada pessoa sentia em relação àquela palavra. E felizmente eu acertava muitas vezes em cada pessoa que me estava a pedir aquilo, e as pessoas diziam, ok, mas tu fizeste isto quase instantâneo, porque eu demorava cerca de 5 minutos a fazer 3 parágrafos sobre aquele tema, e ainda por cima estava a escrever sobre o que cada pessoa sentia. Eu fazia isto em direto, eu fazia isto no Instagram, e fazia isto em direto. A pessoa pedia-me por mensagem, nos comentários, e eu escrevia a carta, tinha uma câmera apontada para o computador, e escrevia a carta em direto. E a pessoa recebia depois aquela carta, a posterior de acabar a live do Instagram, e enviava-lhe aquilo, ok, agora fica com isto. E há uma pessoa que ainda me disse há pouco tempo, olha, ainda tem a carta que tu me escreveste numa live do Instagram, e eu ok, ainda guardo, e ainda hoje a leio várias vezes, e eu, pronto, ótimo, é sinal que aquilo foi mesmo para ali, foi mesmo para aquela pessoa, e se calhar aquela carta servia para muitas outras pessoas, mas para aquela em particular encaixou como uma luva. Sentido, claro. E isso fez-me super feliz, claro. Agora quando as pessoas pensam que isto tem a ver com outras áreas, não é, da mente humana. Não, eu adoro a mente humana, é uma das coisas que me cativa muito, claro. E adorava entender mais um bocadinho sobre a mente. Às vezes fazia falta. Fazia muita falta mesmo. E gostava muito de antecipar o que é que a mente pensa, como é que a mente reage a certos e determinados, e porque é que reage. Eu gosto de saber os porquês de tudo. Claro. Sou quase como os miúdos. É muito o livro dos porquês. Exatamente. É mesmo por aí, porque lá está, eu questiono tudo. Eu gosto de questionar tudo. Boa leitura é essa, atenção. Eu gosto de, exatamente, porque eu gosto porque se nós questionarmos os porquês de tudo, se calhar vamos encontrar respostas a muitas outras coisas que nem sabíamos que existiam perguntas. Claro. A realidade é essa, porque quando perguntamos porque é que isto aconteceu, ou porque é que vai acontecer, há coisas que nem temos que encontrar a resposta, não é? Mas eu gosto de ir atrás daquilo e desenvolver aquilo, e ir à procura de alguma coisa que me faça entender o porquê dessas coisas acontecerem. Por isso é que também lá está, cativa muito a mente e essa particularidade do desenvolvimento. Exatamente. Portanto, acho que o André é um adepto das tertúlias livres. Também. Acho que ninguém aposta nisso, mas a partir de uma palavra nós podemos ter um discurso inteiro ao fim de poucos minutos. Porque as pessoas desenvolvem, dão a sua opinião, vão dizendo, vão acrescentando. Isto é quase como a história que começa numa palavra e depois eu escrevo só o primeiro parágrafo e o outro tem de desenvolver por ali fora e o outro continuará, e por aí. É um exercício que se faz muitas vezes e que nestes casos acho que ajudaria muito a quebrar certas coisas que não têm interesse nenhum, não é? As pessoas passam horas agarrados a desgraças completas de manhã até à noite, e sabe que é verdade, por falta de comunicação. No fundo, a comunicação aqui é que está em perigo. A família afasta-se, a distância também obriga a isso. Um telefonema dura uns minutos, não dura um dia, não é? Nem umas horas. Salvo raras exceções, não é? Deve haver também quem telefone muito. Mas eu acho que a conversa, sem ser forjada, surgir do que surgir, haver uma palavra mote, podia ser, mas levar as pessoas a dizerem alguma coisa, a falarem, obrigá-las a falar, obrigá-las, como quem diz, levá-las à conversa metódica e periódica, não é? Penso que aí estaríamos a contribuir para acabar com algumas ideias pré-concebidas, não é? De que a conversa por vezes não nos leva a nada. Perdeu-se, como disse há pouco, sabe que antigamente os cafés da Praça da República, à sexta-feira, era muito difícil as pessoas arranjarem lugar para se sentar e para tomar um café, porque as próprias pessoas das freguesias vizinhas vinham à cidade e era quase obrigatório ir aos cafés da praça.
E havia tanta coisa que se fazia à mesa do café, contratos, saber da família, tomar um café, conversar sobre várias coisas. E era quase um jornal semanal, sabe? As pessoas ali apuravam as novidades e tudo mais. Com a falta de informação que até havia, havia muita informação assim, da ligação pessoal, que eu acho isso extraordinário. E felizmente essa gente toda resistiu, teve filhos que foram altamente graduados em várias profissões e a vida conseguiu realmente dar-lhes aquilo que precisavam. Portanto, na comunicação, como é o caso do seu livro, esta não é a falada, mas escrita, a comunicação é realmente o pilar da sociedade, das famílias, de tudo que nos rodeia. E quanto mais ela for objetiva, como é o caso do seu livro, melhor ainda, não é? As pessoas entendem, embora haja quem entenda de uma maneira e outros de outra. Exatamente. Quando vão procurá-lo para explicar o que é que escreveu ali, o que é que o André faz? Assim, quando me procuram em determinada Quando lhe fase... dizem, o que é que tu quiseste dizer com isto? Mas que... porquê é que tu escreveste isto? E o que queres dizer? É assim, eu quando me perguntam porque é que eu escrevi o livro, ou o que é que me fez escrever este livro, foi essa necessidade das pessoas se conhecerem mais, elas próprias, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que todos nós temos uma dificuldade tremenda em nos conhecermos, em olharmos para nós, em, sei lá, em frente ao espelho e pensarmos o que é que eu sou para mim, não para os outros, mas o que é que eu sou para mim. E as pessoas têm essa dificuldade em pensar sobre isso e em adaptar-se àquilo que realmente são. Porque lá está, há muitas pessoas e a realidade, eu tenho-me apercebido que na realidade há muitas pessoas a serem o que os outros querem que elas sejam. Hoje em dia, sim, muito. E acabam por até decidir as coisas e o futuro delas porque alguém lhes disse que... Exatamente, alguém lhes disse que olha, faz assim, olha, faz assado. É uma situação que não dá para entender, porque é que nós temos que tomar decisões porque alguém escolheu por nós. Se podemos ser nós a escolher, a vida é nossa, está nas nossas mãos, e eu tento sempre explicar, ok, este livro para mim era isso, era vocês pensarem, ok, cada um de vocês pensa assim, vocês podem decidir a vossa vida ou podem permitir que alguém decida. E eu não quero de forma alguma que alguém decida a vossa vida. Nem eu quero decidi-la com um livro. Eu quero que vocês olhem para o vosso... A chamada de atenção. Exatamente, que vocês olhem para o vosso interior e melhorar os vossos aspectos para tomarem as rédeas da vossa vida, porque ninguém tem que comandar este barco, para além de vocês, não é? Mesmo que seja família, não é? Mesmo que seja família. Porque a família, às vezes, a de sangue, tem essa tendência, não é? Exatamente. A dar indicações de como se deve fazer, o melhor é assim... Para essas pessoas para outra pode não ser. Ou seja, no fundo, o que o André propõe é uma autoanálise. As pessoas têm quase um stop na frente delas e calma, deixa lá ver o que é que se está a passar comigo. E as suas frases acabam por desbloquear ali qualquer coisa que estava adormecido no cérebro, que é a atenção connosco próprios e o tal amor próprio, não é? Que acaba por ser libertador. É essa a sua intenção, creio eu, logicamente. Sim. A partir do conhecimento, de um conhecimento maior de nós, podemos ser muito mais para os outros também. Exatamente. Para nós em primeiro lugar, claro. Exatamente. Sempre para nós em primeiro lugar. É, claro. Também para estarmos no máximo para conseguirmos ser os melhores para os outros, não é? E depois quem nos está a ouvir diz assim, pois isto é um apoio à vaidade. Não é. Nem pouco mais ou menos, não é? Exatamente. Mas é um apelo ao autoconhecimento, à autoanálise, à reflexão e, se me permite o termo, a sermos pessoas um bocadinho melhores, não é? Exatamente. Que este egocentrismo a que nós estamos a habituar, este egoísmo generalizado, acaba por dificultar tudo e a vida de todos, não é? Ao fim e ao cabo, e a gente basta ir para a autoestrada ou para uma fila de um supermercado que não precisa de mais exemplos, não é? Exatamente. Na realidade do dia-a-dia encontramos muitos exemplos desses, mas as pessoas têm esse hábito de confundir o amor próprio com o egocentrismo. E o facto
de gostarmos mais de nós mesmos, não somos nem piores nem melhores pessoas por causa disso. Não estamos a tirar nada a ninguém. Não estamos a roubar, exatamente, não estamos a roubar nada a ninguém, somos mais para nós. E isso é essa a importância que quando nós cuidarmos de nós, já estamos a cuidar dos outros. Porque já ninguém tem que ter esse trabalho. Ninguém tem que cuidar de nós é que temos que cuidar de nós mesmos. E isso faz com que as pessoas também se calhar confundam um bocadinho isso. Ok, aquela pessoa gosta tanto dela mesma que se calhar só se preocupa com ela. Não, na realidade... Há casos desses, não é? Há mas vários casos desses, não mas é disso exatamente, que estamos a falar. não é disto que estamos a falar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito da pessoa que sou e também gosto dos outros. Eu tenho espaço para as duas coisas, claro. Mas eu sei perfeitamente que antes de eu gostar de alguém, eu tenho que gostar de mim. Se eu não gostar de mim, se eu não souber aquilo o meu valor, se eu não souber o que quero para a minha vida, não vai ser alguém que me conhece, ou porque é minha familiar, ou porque é alguém do meu círculo de amigos que me vai dizer, olha, faz isto para ti, ou escolhe isto para ti, ou do género, olha, tenho uma viagem, vou de comboio ou vou de carro? Pá, vai de carro. E eu gosto mais de viajar de comboio. Eu não vou de carro porque eu gosto mais de viajar de comboio. É mais confortável, não é? Até porque vai alguém a conduzir. Exatamente. A minha vontade é que prevalece sempre. Eu posso realmente ouvir as opiniões dos outros, que é isso que também estamos a falar aqui. Nós podemos realmente escutar as opiniões dos outros, mas sermos capazes de decidir pela nossa própria cabeça e não esperarmos que alguém decida por nós. Exatamente. Acho que é o essencial. É uma maneira, é um comodismo, não é? Exatamente. Admite-se que é um comodismo também, que se os outros pensarem, está bem, pode ser, tal. Aí a massa cinzenta não se põe a funcionar e é muito, muito complicado isso, porque tal como o corpo, o cérebro também precisa de exercício, quanto mais não seja connosco mesmo, não é? Como aqui é aconselhado. Depois, voltando aqui ao seu livro, ora, hoje será o pensamento número... O do dia 2, sabe qual é? Não sabe? Não, nem fiz o cálculo para hoje. Vamos imaginar que é o número 45. Mas há outros exercícios que podemos fazer desse género, que é com a data de nascimento. Isto protagoniza-se da seguinte forma. Cada um de nós, ou seja, nós nascemos num certo e determinado ano, pode ser ou não bissexto, e deveríamos somar os dias todos até ao dia do nosso aniversário. Sim. Somamos, por exemplo, em que dia é que a Sra. Laura ainda fez anos? 12 de fevereiro. 12 de fevereiro, ou seja, nunca atinge o ano bissexto. Tem que somar os 31 dias de janeiro, mais os 12 dias de fevereiro, e chega à sua frase do livro. 31 mais 12 são 43. 43, exatamente. Olha, estava mesmo na página, engraçado. E engraçado é que abriu na página certa. Por acaso tem piada. Há dias em que a saudade vai doer mais, mas se o teu coração souber que haverá um reencontro, será muito mais fácil suportar. Esta batalha foi só, André. E agora eu pergunto-lhe, acredita no reencontro? Acredito. Eu tenho dúvidas, sinceramente. Com toda a franqueza. Ou pelo menos eu quero acreditar que haverá um reencontro. Que haverá qualquer coisa, não é? Exatamente, porque eu acho que a vida passa demasiado rápido para ser só isto. A realidade é essa. Pois, esse é o ponto de partida no geral, não é? Nós chegamos a essa conclusão. Mas, por outro lado, eu já fiz combinações com pessoas que já faleceram e que pedi, se for eu primeiro, eu faço, se puder. Se fores tu, diz-me tu, e até hoje... Ninguém apareceu. Quem diz nada. É atroz, não é? É, mas eu acho que, é assim, eu também, eu acho que as pessoas que vão não têm essa possibilidade. Porque estão demasiado ocupadas? Se calhar não, é porque já foram para outros lugares? Exatamente. Estão noutra missão, existe é outra missão, existe outra dimensão também. Que não passa por voltar atrás. Certo. Na nossa vida aqui terrena, nós também não devemos voltar atrás, porque é que eles têm que voltar, não é? É um bocadinho isso. Nós também, quando vivemos aqui as nossas experiências de vida, nós raramente queremos voltar atrás, a passar por aquilo, mesmo que seja bom. Já vivemos, vamos viver o futuro e vamos viver mais coisas já à frente. E a vida segue. E essas pessoas seguiram a vida delas se calhar seguiu,
É isso que eu quero acreditar. A vida delas seguiu e elas não têm que voltar atrás. Nós estamos a viver Mas a nossa vida. um encontrozinho também não fazia mal nenhum, não é? Seria fácil para nós e seria para satisfazer as nossas vontades, mas pode não estar nas mãos delas. Com certeza. É isso que eu acredito. Muito bem, fica a pergunta no ar e espero que tenha gostado desta conversa. Um bocado informal, que é mesmo assim que tem de ser. E eu queria lembrar-lhe que o nosso passatempo está novamente à sua espera. Não se esqueça que há um livro de poesia. Basta dizer o primeiro nome da pessoa de quem eu falei no início do programa e o livro será seu. Vai ver que vale a pena. Como valeu a pena ter estado consigo aqui também, e agradecer ao André esta oportunidade de Usanças divulgar o Inspira, Expira, Respira, que acho muita piada ao título, e espero que daqui a não tanto tempo não, mas daqui a algum tempo venha cá falar-nos da sua nova criança. Isto é quase como um filho, não é? Sim, é quase como um filho. A preocupação é quase parecida, em situações diferentes, mas há muita preocupação em quem escreve um livro. André, tudo a correr bem, muito êxito e obrigada por nos ter premiado com uma leitura destas, leve, objetiva e que se calhar está a ajudar mais gente do que o que imagina. Obrigado. Isso é que é importante. Parabéns, portanto. Já sabe, para a semana, encontro marcado à mesma hora, no mesmo local e consigo, porque é essencial para que isto seja diferente e que o Usanças gosta muito também de o ter por aí. Fique bem. FM